É igual no médico, você não pode chegar querendo despejar ideias sem você primeiro analisar os exames. Perfeito. Então a primeira coisa é, cara, qual é a estrutura? Uma segunda coisa que eu acho que a galera dá muito mole quando se fala de treinamento de vendedor é qual é o nível cognitivo do cara que eu vou treinar. Então, para ele ser melhor na vida, ele vai precisar ser uma pessoa mais interessante e ter uma vida mais interessante. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você congregar cada vez mais a experiência do cliente. Eu sei que gosta dessas marcas, então a maneira como elas se posicionam. Bom, estamos começando mais um Link on the Road. Para quem não sabe do que se trata isso aqui, a gente tinha um quadro no Além da Facu que entrevistava muita gente legal, chamado MBA Fora de Hora, e a Tesla fez um convite pra gente dizendo o seguinte: ó, a partir de agora faz esse MBA Fora de Hora dentro de um carro, nós vamos disponibilizar um carro para vocês aí durante um ano e vocês trazem os convidados mais feras que vocês conseguirem para estar aí. Hoje a gente tem ninguém menos do que o Alfredo Soares aqui, VTEX G4, um cara especialista em vendas e muitas outras coisas. A gente vai dar uma volta, nós estamos na Eusébio Matoso, acabamos de sair da Faria Lima aqui, a gente vai fazer a volta, vai passear pela Faria Lima. E Alfredo, obrigado pelo teu tempo de estar aqui, é um prazer enorme. Um prazerzaço. Seja bem-vindo. Parabéns. Você acha que todo mundo pode se tornar um bom vendedor ou você precisa ter alguma coisa inata, uma característica? Claro que tem pessoas que têm mais facilidade. Não, eu acho que é igual escala, eu acho. Ser vendedor é igual o negócio de ser escalável. Eu acho que sim, todo mundo tem a capacidade de se tornar um grande vendedor. Só que acho que a primeira pergunta, um passo atrás, é o que é ser um grande vendedor? Perfeito. É o cara que vende mais, é o cara que vende melhor. Hoje eu falo muito isso no G4. As pessoas tendem a buscar, eu quero vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. E se a pergunta fosse como é que eu vendo melhor? Perfeito. E se a pergunta fosse como é que eu vendo o volume que eu vendo tendo menos trabalho? Ou como manter esse cliente para o longo prazo? E não porque às só vezes você pro chega num negócio tipo da loja integrada, sacou? 40 mil lojas. Cara, e aí? Faturar mais é o quê? É vender mais loja? Tem mercado endereçado? Quanto tá o nosso... Porque você vai esgotando os canais, você tem esse desafio. Ou é mudar o perfil de cliente, ou é aumentar o LTV, ou é fazer o cara, ao invés de ter uma loja no ar em 45 dias, ensinar a criar conteúdo, criar maneiras do cara ter uma loja no ar em 20. Ou é mudar R$10 o preço do plano e entregar um serviço para ele. Porque a partir do momento que eu mudo 5, R$10 o valor do plano, eu tô falando em trazer quase 1 milhão de receita a mais. Né? Se trazer R$10, 40 mil, dá 400 mil. Claro. Falando de trazer meio milhão de receita a mais, que, pô, dá pra eu fazer um serviço de ter 5 caras de consultoria na empresa, prestando consultoria. Criando soluções de conteúdo para esse cara. Então você começa a ter novas possibilidades. Então eu sempre digo isso, cara, eu acho que a corrida é por vender melhor. E aí quando você traz isso pro pessoa, cara, você quer se tornar um vendedor de que estilo? Perfeito. Porque tem o cara que tem a coragem de saber criar oportunidade, tem o cara que por exemplo, cara, não sou um bom BizDev. Não sou um bom BizDev, eu nunca na VTEX, nunca desenvolvi BizDev. Do tipo assim, porra, vou fazer uma venda pro Itaú, aí vou ficar naquele projeto durante meses, porra, fazendo arquitetura, desenvolvendo aquilo, estruturando, organizando. E cara, quando você pega um projeto para uma venda enterprise, a característica mais importante que o cara tem que ter é a de estruturação. Senão você pode fazer criar o network que for, criar a situação, entrar na janela de oportunidade. Pô, você não vai vender. Perfeito. Então eu preciso de um cara que me complemente, porque eu sou uma merda naquilo. Mas você poderia ficar bom. Aí são decisões que você tem ao longo da tua carreira. Perfeito. Se você vai fazer para você seguir no processo, se você vai se desenvolver para seguir no processo, ou se você vai ser o melhor do mundo naquilo ali que você é muito bom. Eu parti mais para esse lado, entendeu? Eu sou um cara que, pô, tento hoje me desenvolver muito nesse lado de entender o comportamento humano e de criar grupos de clientes para conseguir segmentação nas estratégias. Muito legal. Essa é a minha parada. O maior case da minha vida atualmente é o da C&A.
O Paulo, que é o presidente lá, né, o CEO, me deu um desafio junto com o Brossi e com o Donati, que são os VPs. Eu acabei entrando na pandemia ali no desafio de criar o Venda Direta da C&A, que é a unidade de venda por WhatsApp da companhia. E, cara, a gente saiu de 300 mil reais por semana para 20 milhões. Caraca. Caramba. Segmentando os grupos. Agora, óbvio, o Ciro, a Mari, a Samanta, o Luiz, o time que a gente estava construindo a estratégia e a tática, pessoas extraordinárias, sacou? Incríveis. Porra, a gente conseguiu tirar muita coisa do papel em 1 ano e meio. E, cara, animal, um puta case irado. E a gente Principais medidas quando você chegou? Você falou, putz, agora tá na minha mão aqui. Cara, primeiro analisar. A primeira coisa, eu falo que o Thales fala isso muito, muito bem, assim. Acho que foi um dos grandes exemplos que eu roubo dele para usar o conteúdo. É igual no médico, você não pode chegar querendo despejar ideias sem você primeiro analisar os exames. Perfeito. Então a primeira coisa cara, qual é a estrutura? Uma segunda coisa que eu acho que a galera dá muito mole quando se fala de treinamento de vendedor qual é o nível cognitivo do cara que eu vou treinar. Tá bom. Porque o Álvaro, ele precisa às vezes ler um artigo para já saber um tema. Tá você certo. bateu o olho no título, tu já aí você já pesquisou na internet, você já entendeu, você viu um vídeo, você tá especialista naquela porra. Acabou. O Alfredo não. O Alfredo, ele vai precisar repetir toda semana aquele assunto durante 6 meses para assimilar aquilo. Perfeito. Então cada pessoa tem uma capacidade de aprender completamente diferente. E por que o ITA é uma escola melhor do que a faculdade tradicional? Que tá todo mundo misturado. Por que tá todo mundo misturado? Dentro de uma faculdade normal, você tem o cara que aprende uma semana, o cara que aprende só ouvindo, o cara que aprende só copiando, você tem pessoas de níveis muito diferentes aprendendo da mesma maneira. Perfeito. Ou seja, você tem um comunicador, você não tem um professor. Perfeito. O cara tá ali comunicando e cada um tá correndo atrás do seu. Quando você vai para um ITA, para um IME, etc., é o contrário. É uma puta curadoria para botar todo mundo no mesmo nível de velocidade de aprender, para você ensinar de uma forma que todo mundo aprende rápido e aí todo mundo tá indo no mesmo ritmo. Então o professor não fica voltando tanto, você tem todos os alunos se ajudando. Então essa curadoria é muito importante. É a mesma coisa no time de venda, é a mesma coisa quando você vai fazer uma estratégia dessa. Então você separa esses cohorts, você entende esses grupos e, cara, é exatamente como eu faço com meus seguidores. Legal. Não adianta eu querer fazer o mesmo evento pra todo mundo. Tá certo. Tem seguidor que eu vou botar o Nizanguanás lá e o cara vai falar, porra, nem tô entendendo o que o cara tá falando. Não sei nem quem é. Exato, não sei nem quem é, mas quem é esse cara que tá falando contigo? Só que às vezes eu não tô fazendo essa live pra ter 2.000 pessoas, eu tô fazendo essa live pra ter 50 caras que me seguem, que, pô, eu sei que conhecem, eu sei que pegam insight, que aprendem aquilo. Então você vai criando essa linha, esse jeito, esse estilo e vai conseguindo tratar os grupos diferentes. Então a primeira coisa que eu faço é entender isso. Cara, qual é o nível das pessoas que a gente vai debater, trabalhar, desenvolver? Muito legal. Pô, segunda parada, quais são as métricas que a gente tem hoje? Quais são as boas práticas que a gente tem aqui na mão hoje? Então a gente também vai pra cima disso. E aí a gente começa a criar os nossos KPIs, né? A gente começa a criar alvos. Então, porra, eu lembro quando eu cheguei lá, a gente tava com 500 pessoas e falou, não, vamos botar 3.000, que se botar gente, vende mais. Que é uma característica normal. Ah, vamos botar mais vendedor que a gente vende mais. Não, não é. Isso aí era da época do Bob Fifer, lá no Double Your Profit. Não é assim que funciona. Então, pô, chegamos lá, eu falei assim, gente, o nosso aumento tá em conversão. Nosso aumento não tá em ter mais vendedor. Porque quanto mais vendedor, mais desafiador vai ser treinar esse cara, mais desafiador vai ser reter esse cara. Então a gente vai acelerar, mas vai criar um problema para daqui a 6 meses e 1 ano. Porque a gente ainda não conseguiu transformar isso aqui numa carreira. Será que o cara vai ter paciência de ficar trabalhando no WhatsApp todo dia, 6 horas, 8 horas por dia? Durante quanto tempo ele vai ter essa paciência? É verdade. Então você começa a ter, aí pô, tive uma ideia de dar curso de português, porque a gente sabe que os caras têm que, porra, escrever melhor, porque cada erro no nome do cliente, o cliente fica puto. Cara, aí você vai pegando esses micro insights que no final do dia, numa máquina desse tamanho, faz toda a diferença. Toda a diferença. Alfredo, vamos trazer, você deu o exemplo da C&A, que é um mega
conglomerado. Vou trazer pro simples hoje. Imagina que, sei lá, deixa eu pegar aqui, um personal trainer chega em você e fala: cara, me ajuda a vender mais. O que você fala pra um cara desse? O que o cara tem na mão? Imagina um personal trainer que tá aí, vai metade da agenda dele lotada e a outra metade não. Esse cara quer ser melhor na vida. Dá pra trazer pro simples aqui e ajudar esse cara? A primeira coisa que eu vou falar pra ele é: pra ele ser melhor na vida, ele vai precisar ser uma pessoa mais interessante e ter uma vida mais interessante. Então a primeira coisa que ele vai ter que fazer é calibrar isso. Ter uma vida mais interessante para os olhos dos outros. Não adianta você querer ser interessante, sabe? Não, o cara não pode olhar e falar assim: todo mundo que você vê crescendo na rede social tem uma vida mais interessante. Putz, eu nunca tinha parado nisso, você tem razão. Ter uma vida mais interessante. O Álvaro, porra, é um cara super low profile, é um cara que, porra, super de boa, que talvez, porra, hoje tá de Tesla, dando um rolê, mostrando o carro do caralho e tal. O Nardon, que é um cara super low profile, engenheiro, hoje faz publi pra Volvo. Então esquece. Você vai, se você tiver uma vida mais pública, você vai ter uma vida mais interessante. Perfeito. Ponto. Tem trade-offs aí, não é só ônus, não é só bônus. Tem ônus pra cacete que vem. Tem mesmo. A gente agora tá aqui num carro que não é blindado, exposto. É verdade. O cara que vai assaltar tá cagando se a gente tá filmando ou não tá filmando. Se bem que tá filmando tudo por fora. Mas ele tá cagando, ele vai aparecer, ainda vai mandar um tchauzinho, ainda vai pedir um selfie. A escolta ali atrás, ó. Entendeu? Então, pô, esses 4 carros, agora que eu reparei, né? A gente tá com 4 carros aqui em volta da mesma cor o tempo todo, eu não tinha reparado. Então, tem um pouco disso. O ter a vida interessante não é pros outros, é você buscar fazer mais coisas que você quer, que você tem vontade, e que isso compartilhe, porque é isso que no final as pessoas querem seguir, querem acompanhar. Então, assunto 1, ser interessante e ter uma vida mais interessante. Então, o personal tá lá, ele vai ter que expor a vida dele de uma forma um pouco diferente. Eu acho que essa é a primeira, porque... Legal. E não é expor, a galera hoje acha muito esse lance de ser público Instagram. E, cara, não é. Pode ser escrever no Twitter, pode ser ter um blog, pode ser ter um canal no YouTube, pode ser... enfim, tem N caminhos e formas. O que é importante é o cara estar mais em movimento. Essa é a primeira dica. Perfeito. Se ele estiver mais no barzinho, mais na balada, mais na academia, ele vai conhecer mais pessoas, ele vai se conectar com mais pessoas, ele vai poder transformar mais relacionamentos em negócios. Tá bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ele olhar para dentro. Quem são a metade de cliente dele? Esse é o primeiro passo, né? Então a primeira seria esse lado do que você falou. Ele tem metade, o que eu peguei de briefing? Ele tem metade da agenda preenchida e ele quer ter uma vida melhor. Perfeito. Ter a vida melhor é viver uma vida melhor. Tá certo. É isso. Então esse é o primeiro ponto. Ele não vai encontrar isso tendo a agenda cheia ou lotada. Porque a maioria dos meus amigos que eu conheço, eles querem criar uma meta para ter uma vida boa. Não, você precisa criar uma vida boa que te leve até a tua meta. Inverter a razão. Então é diferente. Você tem que encontrar o que te dá tesão. Eu encontrei o que me dá tesão é o quê? Porra, é viajar, é dar palestra, é falar. Então às vezes o nego fala assim: pô, por que o Alfredo já, porra, né, tem uma condição, porra, tá indo dar palestra pro Sebrae, lá em Belém, lá em não sei aonde, não sei o que lá. Porque eu tenho tesão do caralho, porque eu aprendo, porque eu gosto. É por isso que eu tô fazendo isso. É por isso que o Benchimol, que tem 1000 vezes mais dinheiro que eu, porra, pega o avião que a conta nem se paga pra ir lá dar 3 palestras, pra ir lá ver, pra ir lá falar. Porra, porque ele tem prazer naquela porra. Perfeito. Ele gosta daquilo. Então, essa é a dica pra ele ter uma vida melhor. Pro business dele, primeiro ponto, analisar quem são a metade de cliente que ele tem. Então, a metade da agenda dele, que ele atende? É mulher, é homem, faixa etária de idade, de que bairro, qual é o tipo de objetivo que eles querem no treino? É emagrecer, é ficar forte? Ele é bom em quê como personal? O que hoje ele, dentro desse grupo de pessoas que ele atende, ele tem mais prazer? É de ajudar a nego a emagrecer? É de ajudar a galera a ganhar performance, é ajudar atleta, é ajudar a senhora, é ajudar idoso. O que ele tem vontade de fazer ali, o que ele faz melhor, o que ele tem mais prazer e o que ele tem de NPS ali, de feedback dos alunos dele, que funciona muito bem. Pô, viu que funciona muito bem o que ele domina, aumenta foco naquilo. Então, porra, eu atendo muito bem, mulheres grávidas. Pô, então como é que eu faço um treinamento, organizo um blog, faço um conteúdo, crio uma semana de live? E aí são pequenas coisas simples hoje que você consegue fazer
com esse racional, com essa linha, que você no final do dia vai conseguir atrair mais pessoas vão ficar sabendo do teu trabalho, consequentemente você vai criar mais oportunidade boa. Boa. Não é oportunidade ruim, porque tem muita oportunidade ruim. Perfeito. A galera acha que oportunidade é só bom, não é. É verdade. Tem oportunidade que é uma merda, porque vai te tirar do foco, vai te ferrar. Despender tempo mais do que é necessário. Então você tem que olhar. Eu falo muito isso. A galera, quando eu separo muito a vida em 4 pilares, né? Que é monetização, que é você se sentir bem remunerado. O segundo é patrimônio, que é você construir patrimônio. O que eu chamo de patrimônio? É você construir um lado financeiro que te dá segurança, confiança, sabe? Tá. Eu aprendi isso quando ficava aquela coisa do vale a pena morar de aluguel, vale a pena morar na casa própria. A casa própria, ela te dá uma puta de uma confiança que dinheiro nenhum do mundo compra. É verdade mesmo. Ainda mais se tiver dinheiro mulher, nenhum filhos, do mundo etc. compra você morar na tua casa, a casa ser tua. Mas é porque eu tenho dinheiro no banco, eu moro de aluguel. Irmão, eu não sei te explicar, é diferente pra caralho. É verdade mesmo. Você tem toda a razão. É diferente. Então quando você tá comprando a casa própria, você tem que ver o que aquilo vai significar pra você. Que é a mesma coisa quando alguém compra uma jaqueta da Louis Vuitton, da Gucci, uma bolsa, um carro. Às vezes aquilo tem um significado que vai te dar um tesão, uma energia gigante. E tu tem que comprar, porra. Porque tu não tá comprando relógio, tu tá comprando a tua energia. Mas é errado. Foda-se, não existe certo e errado, um ser humano que criou essa merda. Cara, você sabe que você me lembrou de uma história quando eu fui me casar. Eu tenho 18 anos de casado. Quando eu fui me casar... Não, tá ótimo, cara. Caso faria tudo de novo. Quando eu fui me casar, meu pai... Ontem eu fiz 20 anos de namoro ainda. Mas quando eu fui me casar, meu pai me chamou num canto e falou assim: cara, a primeira coisa que você vai fazer é comprar um apartamento. Foi essa a dica que ele deu. Eu falei, mas por que comprar apartamento? Vou imobilizar todo o financeiro. Imagina, eu trabalhava tinha tarpa ainda. Ele falou, cara, você passou a ser responsável por alguém mais do que você. E é o seguinte, e se você morre uma semana depois de casar, tua mulher vai morar onde? Teus filhos vão morar onde? É curioso isso que você está falando. Irmão, é diferente. Porque todo mundo pensa o oposto disso. Patrimônio é diferente de equity. É verdade. É diferente. É verdade. Aí o terceiro é o equity. O que é o equity? O equity, ele é o exponencial. O equity é a esperança, é a pedrinha lá no sinal da frente, que a gente vai chegar lá, que dá pra chegar lá, que dá pra ter o sonho. Porque isso te alimenta pra cá. E isso, o futuro, o presente é a ferramenta pra construir o futuro. Então se você não tem futuro, tu vai usar mal o presente. Perfeito. E o quarto, que eu acho que é o principal, que é o que a gente vive hoje, é o pertencimento. É você ter o tesão daquilo, é você estar fazendo o que você quer, é você, porra, isso é impagável. Eu ficaria 3 horas andando de carro, eu até te perguntar no início qual é o recorde aqui pra gente bater, entendeu? Porque eu gosto de fazer podcast, pra bater, eu vou fazer, o meu conteúdo pode não ser o melhor, mas eu vou fazer ser o mais longo, foda-se, alguma coisa tem que ser mais. Então, pô, o mais longo é mais fácil de eu ganhar, entendeu? Não tem muito mistério. Fredo, nesses 4 pontos que você trouxe, qual que você acha que é a prioridade entre elas que deveria ser? Porque você falou do pertencimento. Não existe, é o equilíbrio. É a caixa, sabe? Se você fizer só o que você quer, você pode às vezes... Quantos caras tem hoje que são ricos frustrados? Um monte. Uma porrada, irmão. Eu olho pra vários amigos meus e vejo uma porrada. Sacou? Tipo assim, você fala assim, pô, Fredo, mas você perdeu muita energia dando palestra, etc e tal. Se você tivesse focado no trabalho, na empresa, talvez a empresa tivesse sido maior, se tivesse ganhado mais dinheiro. Aí aquela pergunta que a gente... Ó como voltou. Mas será que eu faria muita coisa diferente se eu ganhasse muito mais dinheiro do que eu faço hoje? Acho que eu não faria muita coisa. Não, muito provavelmente não tem... O que se pague, tu tá no aeroporto, a pessoa te reconhecer e falar, puta, tua live mudou minha vida, velho. Ó, que legal, isso Tu tá no restaurante com a minha mãe, já aconteceu, tu tá no restaurante com a minha mãe, chegar um cara com a filha no colo chorando, suado, falar, desculpa, eu tô nervoso, mas só queria agradecer porque na pandemia as lives do teu filho me tiraram da depressão. Nossa, porque minha empresa fechou, minha fábrica fechou, sei o que lá, e aí, pô, comecei a ver a live dele, comecei a pesquisar, conhecer gente legal, porra, aquilo ali mudou, minha filha tinha acabado de nascer, o cara chorando e tal. Porra, isso não tem 10 milhões, 20, 50 milhões que vai mudar, porra. Isso não se compra. Então o equilíbrio entre você fazer, e eu falo isso por quê? Porque quando eu recebo uma cotação de uma palestra para uma Ambev, eu falo assim, eu tô construindo equity? Não tô construindo equity. Diretamente? Aí tem sempre o cara que fala, mas você tá construindo sua marca pessoal. Porra nenhuma. É igual falar quando a ação cai, que eu falo assim, você só toma prejuízo quando você vende. Porra, vai se falar quando não é a tua ação que tá caindo, porra.
Então a primeira parada é essa, assim, tô construindo equity, tô construindo patrimônio, depende do que eu fizer com o dinheiro. Perfeito. Então eu já vou pra palestra com uma mentalidade diferente. Se eu for pra lá pra pegar aquele dinheiro e comprar uma bolsa, comprar uma carteira, fazer uma viagem, eu não tô construindo equity. Eu tô vendendo tempo ali, tô vendendo hora. Tá certo. É pertencimento? Pra fazer a palestra ali, sim. Porra nenhuma, irmão. Tô ensinando a porra dos funcionários da empresa. Eu não tô indo pro Sebrae pra ensinar empreendedor a mudar de vida, entendeu? No final do dia eu tô indo ali falar pra empresa crescer e ganhar mais, vender mais e tal. Eu tô alimentando o capitalismo na empresa ali. Então não tem tanto pertencimento assim também, não. Nesse caso é. Nesse caso eu tô transferindo conhecimento. É diferente de tu ir lá pra porra, Itabuna, pra Bahia, Salvador, falar com 800 caras que estão com sangue nos olhos, que, porra, entendeu? Porra, a história do Robson, da Gummy Hair, porra, o cara foi num evento meu em Recife, entrou no evento e falou, cara, eu não assisti tua palestra, vim aqui, pô, só pra falar contigo, que, porra, teus conteúdos ajudam pra caralho e tal, pô, hoje eu sou pequeno, vendo 3 milhões por ano, mas tu vai ver tal. 4 anos depois o cara vai no G4, fala, tu lembra de mim? Eu falo, lembro, pô. Falei, como é que tá o Bini? Ele falou, faturei 40 milhões esse ano. Pomba. Aí esse ano agora o cara faturou 100 milhões de reais vendendo Gummy Hair, 3 SKU. Espetacular. Porra. 3 SKUs? 3 SKU, irmão. Tá, que beleza. Vitamina pra crescer cabelo. Tá, beleza. É bem famoso. Entendeu? Tem que fazer parceria com a Espaço Laser. Tu come a vitamina, cresce cabelo, tu vai lá e depila. Vai porra, um ciclo LTV infinito. Então, porra, isso, cara, é muito maneiro. E aí, essa palestra tu tá tendo pertencimento. Essa palestra, só que aí o que eu criei? O que eu fui criando em cima disso? Eu dava palestra pra ensinar o cara a criar loja, pra ele criar loja na minha plataforma, pra ele comprar o meu curso. Ou seja, a palestra virou um CAC negativo. Eu ganho 30 pau pra falar do G4, pra vender a loja integrada, pra vender a Ventex, que o cara vira meu cliente. Então eu falei, opa, achei. É isso aqui que eu quero, porque numa só eu dou todas as porradas. Aí depois eu comecei a fazer diferente. Pô, palestra não constrói equity? Depende. O que eu comecei a fazer? Todo o dinheiro que eu ganhava de palestra, eu comprava startup. Boa. Tô construindo equity. Perfeito. Tô usando a palestra para fazer dinheiro para botar em equity. Então eu comecei a criar um ecossistema na minha vida que, cara, é a minha felicidade, porque é onde eu consegui hoje ter 27 startups na pessoa física, tá em 2 fundos, tenho as empresas, tenho a loja integrada, tenho a Vetex, tenho o G4, porra, e tem um negócio que acabou se tornando o Alfredo, né, o ecossistema que eu tenho hoje de embaixador de mais de 40 empresas, de 40 marcas, como advisor, como produtor de conteúdo, como parceiro. Então fui conseguindo criar esse ecossistema que hoje permite eu ter a vida interessante, ou a vida que eu quero ter. Muito legal. João, manda aí, cara. Cara, eu acompanho você já tem um tempo e tal, e sempre fala bastante sobre ser vendedor, assim, tipo, quase que um porta a porta, assim, mas em que momento você, tipo, deixou de ser um vendedor, tipo, o Alfredo, e aí começou a ser líder e começou a ser, tipo, um homem de negócio? Porque é muito diferente, né, você vender, tipo, 1 a 1 e aí começar a liderar o resto, né? Cara, eu acho que foi um pouco ali na época que eu entrei pra Vetex, 2016 para 2017, o Mariano me fez essa provocação. O Mariano, ele me provocou muito de que o que eu fiz até ali não ia funcionar e eu ia ter que aprender a fazer tudo de novo. Quando você conseguia treinar e preparar alguém? Do tipo assim, cara, uma pessoa não faz um negócio bilionário. Uma pessoa não faz um negócio muito grande. Então você precisa aprender a exatamente criar, desenvolver essas pessoas. E aí foi exatamente nesse momento que eu abri minha cabeça para isso. Mas eu acabei, cara, optando por um lado, e aí essa humildade intelectual é muito importante, de você saber o seu papel num ecossistema. Então, pô, hoje a nossa sociedade lá, o Thales, o Nardon, é muito importante por causa disso. Porque o Thales tem um papel importante dele, que ele faz muito bem, de autoridade, de ancorar ali, de botar a pressão daquele jeito dele, do jeito que ele tem, que é único. Porra, o Nardon traz o outro lado analítico. Então você consegue saber se colocar. Então, desde esse momento, eu passei a não ter a vaidade empreendedora. Que essa é perigosa. É verdade. Essa é o veneno que todo empreendedor começa a ter dentro do sangue dele acontecendo. À medida que as coisas vão indo bem.
Você diz aquele cara que fica se mostrando muito e tal. Não é o se mostrar, cara. O se mostrar, às vezes, é uma perspectiva sua de enxergar o que ele tá fazendo. Pra ele, muitas pessoas acham que o meu Instagram é uma ostentação. E, porra, eu sei que não é pelas mensagens que eu recebo. Porque eu sei que muita gente vê aquilo como inspiração. Porque o cara sabe que eu conquistei aquilo ali entregando valor para outras pessoas, entregando um produto, construindo uma empresa. Não é algo que eu herdei, não é algo ilegal, não é rolo que eu tô fazendo. Eu não tô comprando carro por X e vendendo carro por Y. Eu não tô comprando negócio com problema e passando com problema pros outros. Porra, eu tô fazendo empresas que geram impacto nos outros, ganhando com aquilo e vivendo. Então aquilo para muitas pessoas é, mano, foda, me inspira. Agora tem uma galera que prefere julgar e prefere olhar como ostentação. O duro é quando você perde a noção exata de quem você é. O problema dessa vaidade é essa, tipo assim, eu sou foda. Eu sou o melhor líder que tem. Exato. Eu consigo... Não, eu, Alfredo, por exemplo, cara, não sou um CEO legal. Eu não gosto de ser CEO. O CEO tem que ter uma rotina completamente igual, toda semana, é uma maluquice. Aí depende, você pode ter uma estrutura que o CEO tem um lado mais inspiracional, tem uma outra pegada. Então assim, você vai entendendo o que você tem prazer de fazer e vai vendo, puta, eu sou muito... Eu hoje, por exemplo, acabei me tornando um cara muito multidisciplinar, que comecei a pegar algumas missões sozinho, mas que quando você fala assim, de formar time, porra, eu não sou um cara tão bom. Porra, o Nardon já é excelente. O Thales já tem uma característica pela EasyTax, pela Seguro, muito boa. Eu não tenho essa habilidade assim. Então, cara, sendo assim, eu tenho que saber me colocar dentro de uma sociedade, saber me colocar. Agora, para conseguir resolver problemas, suportar pressão, ter uma ideia no momento de desespero, ter uma ideia que, porra, ninguém fez e pegar a oportunidade durante a parada, irmão, isso esquece. Isso eu tô pronto, preparado para botar qualquer um de frente para desafiar. Qualquer um. De velocidade, de combinatividade. Cara, isso aí eu me garanto. Então, tem que ter essa humildade, entendeu? De falar assim, eu podia ter a vaidade de falar assim, pô, mas eu fui sócio da VTEC. Tanto que, repara, eu tenho o cuidado de sempre falar, porra, eu era sócio relevante ali, né, dentro das divisões da VTEC, sim e tal, mas cara, porra, o time que preparou, eu nunca vou me empoderar ou endossar algo de alguma outra coisa. Exato, tenho uma preocupação de falar, porra, o Mariano é o cara que, porra, mudou minha vida, me ensinou muito do que eu falo hoje, da forma que eu penso, da minha perspectiva, eu aprendi com o cara. Muito legal. Eu aprendi com o cara e eu repito, eu brinco pra ele, eu falo, eu sou o teu apóstolo, eu vou levar o teu nome até o último dia da minha vida. Pra mim você é Jesus Cristo, eu vou levar o teu nome, porra, pra sempre. E eu tenho esse cuidado de falar o Thales, o Nardon, que também acabam se tornando grandes mentores, e de todas as pessoas, cara. Porque eu não quero me empoderar, eu não quero falar, não, é o Ciro, é a Samanta, é o Luiz, os caras são foda. Eu tive o prazer de estar fazendo parte daquilo e poder ajudar. Eu poderia ter a vaidade empreendedora de contar uma narrativa. E aí vem o maior aprendizado que o Mariano me deu até hoje. Isso, quando eu falo, a galera pira. Que é você ser mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do teu passado. Isso é fundamental. Essa conversa eu tenho com o Bernardinho direto. Porque você tem que ser obcecado e apaixonado pelo futuro. Se você tiver mais orgulho do teu passado, você vai ser aquela pessoa. E aí, cara, ele me falou isso, eu comecei a analisar, né? Porque aí eu tenho esse lado. Aí eu comecei a analisar. Legal isso. Você já viu o Elon Musk em alguma entrevista, em algum momento, falar da PayPal? Não, e não tem mesmo. Tu já viu ele falar em algum momento do que ele já fez? Cara, de quantos carros a Tesla entregou? Nunca. Ele fala assim, eu vou colonizar Marte. Eu tô agora fazendo um carro que é indestrutível contra, porra, terremoto. Se tiver um terremoto, quem tiver Tesla tá salvo. O cara, ele só tá prometendo, ele só é respeitado. E aí o Mariano me cobra isso. Fala, você tem que ser respeitado pelo futuro declarado que você tem. Caraca, animal. As pessoas precisam te respeitar e te admirar e te seguir pelo que você tá declarando fazer. Porque aí você tá com confiança. Agora, você viver falando de porra, IPO. Tanto que hoje, quando eu vou pra palestra que as pessoas te apresentam, falam, ele que fez a IPO, participou da IPO da VTEX, ele quis. Fala já assim, passa rapidinho. Eu nem falo mais, eu tirei bio.
A parada é, cara, o meu futuro declarado é isso aqui que eu quero mudar o Brasil através da educação. Muito legal. Eu quero que vocês me admirem, me sigam, queiram seguir meu Instagram por causa disso. Esquece outra parada. Esse é o meu objetivo. E isso muda a tua dinâmica de vida. Porque você se cobra. Você não vira mais um ano novo querendo fazer planos pro ano. Isso não é futuro declarado. Você começa a ter um futuro muito mais lá na frente. E aí o teu presente é só o caminho para você chegar lá, entendeu? Alfredo, temos 2 minutos aí para virar a esquina. Alguma mensagem especial, alguma coisa que você quer aproveitar a oportunidade e falar? Cara, quero agradecer. Quero agradecer a você. Foi um prazer te ver pessoalmente. Vamos depois marcar de almoçar com calma. Quero ir lá conhecer a Link, eu ainda não fui lá. Já tá convidado. O Você, Bruno conhece, acho que o Thales marcou de ir uma vez e teve Covid bem quando ele tinha marcado. Então, pô, vamos ver se a gente vai junto, a gente já almoça. Parabéns pela iniciativa, parabéns pra Tesla também pela parceria. Cara, acho que a mensagem final é essa do futuro, é a gente conseguir gastar energia pra jogar a pedrinha lá na frente. E o teu futuro você não pode saber como chegar nele. Se você tem um sonho, um futuro que você sabe chegar nele, ele não é tão ousado. Ele é pequeno. Ele é pequeno. É verdade. E você tem que ter um futuro maior do que você tem capacidade de fazer para você usar o presente para criar essas possibilidades para tornar uma verdade.